Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Domínio Física. Eu sou o professor Marcos Martinho e estou te ajudando aqui na sua preparação para a SpaceX. A gente agora está na playlist SpaceX 2023 e vamos realizar agora a questão 29. Vamos refazer a questão 29, né? Questão 29 da prova, estamos chegando perto do final da prova, né? E espero que você tenha gostado, esteja gostando dessa playlist. Se estiver gostando, peço aí já que você deixa um likezinho aí, ou se inscreva no meu canal, né, para que você tenha sempre acesso às questões que eu resolver e colocar aí para vocês, né, divulgar para vocês. Muito bem, então, sem mais delongas, vamos para a questão 29, que é uma questão sobre calorimetria, uma questão teórica sobre calorimetria. E a questão é, o cerne da questão é o que podemos afirmar sobre a mudança de estado físico sob a pressão constante. Ok? Então, sem mais delongas, vamos para a vinheta. Salve, 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 salve. O que podemos afirmar sobre a mudança de estado físico sob pressão constante? Essa é a questão que a gente vai resolver. Então vamos para a questão. Então vamos lá. Uma substância pura pode se apresentar em três estados de agregação: sólido, líquido e gasoso. Com relação às mudanças de fase e à pressão constante de uma determinada substância pura, podemos afirmar que, então, já vimos que é uma questão de alternativas, né? Que você tem que julgar as sentenças, se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Não tem cálculo, não tem nada. Eu preciso conhecer com mais profundidade os conceitos calorimétricos para além das equações de calor sensível e calor latente, pelo que eu já estou vendo aqui. Então, como é que a gente resolve esse tipo de problema? Esse tipo de problema, cara, é resolvido lendo as questões e verificando quais são as inconsistências que existem nas questões, certo? Então, vamos lá, letra A, né? O calor latente, ó, nota, está falando de calor latente. O que é calor latente? O que é o calor latente? O calor latente é um calor transferido para uma substância quando está acontecendo mudança de estado físico. E ele independe da variação de temperatura. Então, isso aqui é chamado de quantidade de calor latente. E também temos, já aproveitando aqui o ensejo, nós também temos o calor sensível, quantidade de calor sensível, que é dado por essa expressãozinha aqui, ó. Desculpa que eu vou botar o T maiúsculo. Né? Então aqui, nessa aqui tem uma variação de temperatura, ou seja, quando não há mudança de estado físico, o corpo apenas aquece. Mas continua no mesmo estado. E aqui é o calor latente. O calor latente só ocorre quando há mudança de estado físico. Nota que não há variação de temperatura. Então a variação de temperatura aqui é nula, nesse caso. Certo? Então vamos lá. Ó. Quantidade, o calor latente, que é o calor latente, de fusão, ou seja, do estado sólido para o líquido, é trocado quando a substância tem a sua temperatura diminuída. Opa, 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 opa. Diminuir a temperatura é variar a temperatura, sendo que a variação da temperatura é zero. Então, essa questão aqui está fora, eliminada, está errada. O calor latente de vaporização, olha só, mudou de fusão para vaporização agora, que seria a passagem do estado líquido para o gasoso, né? É trocada quando a substância tem a sua temperatura aumentada. Se é latente, não pode variar a temperatura pelo mesmo motivo, é errada também. O calor específico da substância no estado sólido e o calor específico da substância no estado de vapor são iguais. Bom, esse é um exemplo que é difícil você responder de primeira, porque isso vai depender de algumas características termodinâmicas das substâncias. Contudo, ele quando está dizendo isso aqui, ele está dizendo para todas as substâncias. Então, se você lembrar, se você teve aulas disso aqui já, de mudança de estado físico, né? Você deve ter passado, provavelmente, você deve ter passado problemas com água. Então, no caso da água, por exemplo, no caso da água, o calor específico da parte na fase líquida é de 1 caloria grama por grau Celsius. Isso aqui é na fase líquida. Na fase sólida, você deve ter visto, se você lembrar, for bom de lembrar, né? Meia caloria por grama por grau Celsius.
E na fase de vapor, também, meio caloria grama por grau Celsius. Então, daqui, já aqui a gente já pode responder essa pergunta se está certo ou está errado. Ele me diz, o calor específico da substância no estado líquido e o calor específico da substância no estado de vapor são iguais? Estado líquido e estado sólido. São iguais? Não, não são. O que eu quero dizer com isso? Ah, professor, mas pode ter alguma que seja? Olha, não sei, eu não conheço todos os calores específicos de todas as substâncias. Pode ser que tenha, mas eu acredito que não. Mas aqui a gente já vê, aqui a gente já derruba a afirmativa, porque mesmo que todas as outras fossem isso, existe uma que não é. Então, essa questão aqui está errada. Você está pronto para dominar a física e garantir sua aprovação na SpaceX? Imagine-se resolvendo questões com confiança e precisão, exatamente como no vídeo acima. Com o e-book Domine a Física da SpaceX, isso é possível. Nosso e-book oferece uma coletânea exclusiva de mais de 100 questões resolvidas do concurso, cuidadosamente selecionadas para cobrir todos os tópicos mais importantes da prova. Cada questão é acompanhada de explicações detalhadas, ajudando você a entender os conceitos e aplicar o conhecimento de forma eficaz. Desenvolvido por um professor com vasta experiência em colégios e cursinhos militares, nosso e-book é a ferramenta definitiva para sua preparação. Não perca tempo! Aproveite esta oportunidade única de acessar uma amostra gratuita do e-book e comece a se preparar agora mesmo. Baixe agora uma amostra gratuita do e-book Domine a Física da SpaceX e veja como você pode transformar sua preparação. Clique no link abaixo e comece sua jornada rumo à aprovação. Também. A capacidade térmica da substância no estado sólido e a capacidade térmica da substância no estado líquido são iguais? Uma boa pergunta. O que é capacidade térmica, né? Quando você pega a expressão Q igual a mc delta T, que é a expressão princípio da calorimetria, né? Você pode escrever isso aqui assim, ó, Q sobre delta T e M vezes C. Essa razão Q sobre delta T é chamado de capacidade térmica, que seria a capacidade que um corpo tem de armazenamento de energia. Bom, se isso é capacidade térmica, isso aqui é uma igualdade, e isso aqui é uma igualdade, então isso aqui também é capacidade térmica, né? Então eu tenho duas formas de capacidade térmica. Nota, olhando para esta capacidade térmica aqui, essa capacidade térmica depende do calor específico da substância, que depende do calor específico da substância, tá? Logo, nós vimos que o calor específico em diferentes estados pode ser diferente. Logo, a capacidade térmica num determinado estado não necessariamente é igual ao do outro. Então, uma substância pode ter mais capacidade de armazenamento de energia num estado do que em outro. Logo, então, essa aqui também está errada. E letra E, a razão entre o calor trocado e a variação da temperatura durante o aquecimento no estado sólido depende da massa. Nota, a razão do calor trocado e a variação de temperatura dependem da massa? Sim, dependem, né? Q sobre delta T depende de M vezes C. Logo, essa aqui é a alternativa correta para a solução deste problema. Ok? Bom, então, se você gostou aí, né? Peço que você deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com quem você achar que merece receber esse vídeo. Certo? Bom, é isso. Bom, gente, então, o que vocês acharam? Essa questão aí é uma questão fácil, né? É uma questão, é aquilo que eu sempre falo para todos os meus alunos, cara. Não adianta decorar somente a expressão matemática. É preciso compreendê-la, né? É preciso entender os nuances dessa equação. E, assim, a SpaceX costumeiramente coloca uma questão sempre teórica. Essa foi a questão teórica dessa prova, né?
E então é importante ficar atento. Na maioria das vezes, as questões teóricas da prova da SpaceX, não que sejam sempre, mas posso botar que uns 50% a 60% estão baseadas em termodinâmica. Então, vale a pena prestar bastante atenção nos conhecimentos de termodinâmica para poder estar preparado aí para a prova, certo? Obrigado, agradeço a sua permanência aqui até o fim do vídeo e te vejo lá na questão número 30 da prova da SpaceX de 2023, ok?